Um dos milagres que nós precisávamos para 2025, que na celebração da virada nós escrevemos naquele papelzinho que nós recebemos, é que nós queríamos quitar as nossas dívidas. E nós entramos no ano de 2025 com muitos compromissos financeiros, mas através de uma ministração, de uma palavra do Casseb, nós nos sentimos muito incomodados acerca da dívida, né? E então, conversando com a Camila, nós decidimos fazer uma consultoria para que a gente tivesse maior entendimento, não só financeiro, mas também espiritual, de maneira que pudéssemos nos livrar dessas dívidas o quanto antes. Quando a gente começou com o Casseb, ele falou assim: você faz o possível, vocês fazem o possível e o Senhor vai fazer o impossível. E para mim essa questão financeira era algo que pesava muito. Até antes mesmo de eu casar com o Marcelo, era um dos motivos que eu ficava muito receosa mesmo, assim, porque eu já vi tantos casamentos mesmo terem muitos problemas por conta das finanças. E antes de casar com o Marcelo, eu gosto de contar essa parte, porque eu tava orando ao Senhor, Senhor, eu tenho medo, eu sou insegura em relação a isso, né? E o Senhor me trouxe uma palavra, assim, de confirmação no meu coração. Eu estou cuidando. Eu recebi um contato da minha empresa, onde eu me tornei beneficiário de uma ação coletiva dos trabalhadores da minha empresa. E algo que bateu muito forte no nosso coração foi aquela palavra de Provérbios que fala que aquele que toma emprestado é servo de quem empresta. E o tempo pré-determinado para o fim da nossa dívida, do meu compromisso, era exatamente 8 anos. E aí a gente realmente levou muito a sério, né, a busca de quitar essa dívida o quanto antes, né? E aí tivemos várias ações, né? No começo do ano, depois que a gente pegou o papelzinho do milagre, a gente sentou para orar pelo nosso ano, com aquele papelzinho, colocando metas e falando pro Senhor, né? E todo ano a gente pede uma palavra para Deus. Eu sempre fiz isso, solteira, e era a primeira vez que eu tava fazendo casada. E aí a palavra que o Senhor deu pro Marcelo, que a gente escreveu no nosso ano, era que seria o ano que a gente ia viver o favor do Senhor. E a gente guardou isso no coração. E aí, acho que no devocional que a gente tá fazendo como igreja, acho que no primeiro, assim, na primeira semana do ano, tava lá a palavra de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7. E eu lembro que eu falei: amor, assim como Eliseu profetizou, eu profetizo sobre as nossas finanças. Nós vamos viver esse milagre em 2025. E nosso ponto de alavancagem para quitar o nosso compromisso foi esse, que nós viveríamos o favor do Senhor. Então, com orientação que nós recebemos, façam a sua parte e o Senhor vai fazer a parte dele. E assim foi, né, meu amor? Exato. E aí, o que foi muito incrível, a gente orava e nunca nos faltou nada. Nunca, nunca. A gente viveu muito apertado, assim. Tinha meses, eu lembro que eu ouvi o testemunho da Débora falando sobre finanças esse ano, e eu falava: Senhor, eu entendo ela, porque tinha meses que eu não sabia como a gente ia fazer o pagamento de tudo que a gente devia. Honrar, sabe, todos os compromissos. E a gente pagava e pagava tudo. E a gente honrou tudo que a gente precisava. E uma das coisas que a gente não negociou foi entregar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, que era uma coisa assim muito importante pra gente. E o Senhor sempre, sempre honrava. E pra mim isso era assim extraordinário. Eu nunca tinha vivido isso, sabe? Eu nunca tinha vivido esse tipo de depender do Senhor financeiramente, porque eu trabalhava, gastava dentro do que eu podia, mas ver mesmo assim, não vai dar, e aí dava. E ver que o Senhor estava agindo naquele momento. Até que um dia... Eu fui comunicado, né? Então eu era beneficiário dessa ação, uma ação coletiva, e a notícia foi que eu tinha direito, né, a receber um valor de um trabalho que eu prestei na empresa, que era totalizando R$55 mil, Exatamente. que era um quarto, né, da nossa dívida. E aí a gente, uau, agradecemos a Deus, né, porque vimos como um favor do Senhor sendo realizado através do nosso objetivo. E né? já ia ajudar, não ia passar Exatamente. tudo, mas já ia ajudar. Exatamente. E com isso, continuamos fazendo a nossa parte, né, deixando de fazer alguns gastos,
que conseguimos quitar algumas dívidas, alguns compromissos com o nosso próprio esforço, né, com o nosso próprio suor do trabalho. E o tempo foi passando e a gente esperando então que esse valor fosse realmente pago, né, a mim. E aí, quando foi no final de outubro, nas últimas semanas de outubro, o Marcelo recebeu uma mensagem: Oi, Marcelo, tudo bem? Qual que é o seu Pix? A gente vai fazer a transferência, foi contemplada a sua ação e nós vamos fazer a transferência. E aí, Marcelo enviou o Pix e aí o valor... E aí eles me explicaram, né, com o passar do tempo, esse valor veio sendo reajustado e o valor total final para pagamento era de aproximadamente R$ 207 mil. R$ 207 mil. E aí, descontando o Nossa, 13º, INSS, enfim, ele ia receber na conta R$ 150 mil. E aí, neste dia, a gente pegou o nosso Metas para 2025, que a gente colocou o versículo profetizando e tudo que a gente apagava, a gente ia quitando. Nesse dia, em outubro, o saldo era R$ 147 mil. E o Marcelo recebeu na conta R$ 150 mil. E com isso o nome do Senhor foi glorificado, tem sido glorificado. Nós conseguimos quitar as nossas dívidas, aquilo que realmente trazia aflição ao nosso coração. E enquanto esperava, a gente, né, se via ali numa ansiedade, né, que acho que é normal, mas o Senhor sempre trazia uma palavra: calma, eu vou agir no tempo certo, espera, espera. E assim foi. Fomos esperando, esperando, e quando realmente fomos contemplados, o valor veio exatamente com o valor que a gente precisava Tava para honrar os nossos rendendo compromissos. no Então, céu, tava rendendo com o Senhor. E realmente é uma coisa assim que eu sempre falo, e eu até pensei que eu já tava assim, não, já falei tanto, não vou me emocionar. Mas foi tão surreal, assim, e eu já vivi muitas experiências com Deus incríveis, mas essa experiência assim de Ele fez, era impossível, não existia possibilidade de eu e Marcelo conseguirmos pagar essa dívida nos próximos, no mínimo, 3 anos, com os nossos próprios forças. Isso fazendo muito esforço, né? Mas o Senhor veio, Ele agiu para que o nome dele fosse glorificado. Então eu fico assim, meu Deus, e tem horas assim que eu fico, e nunca nos faltou nada, nós viajamos como família, nós viajamos só nós dois, mesmo assim fazendo orçamento, o Senhor sempre honrou, porque o Senhor sempre faz milagres. Então nós profetizamos, nós cremos, nós agimos e pela fé, e o Senhor fez o sobrenatural. E assim que a gente recebeu o dinheiro, a primeira coisa que a gente fez, e eu gosto de falar isso não porque eu quero sim. me exibir, mas é porque eu quero falar, porque a gente precisa ter esse entendimento. O dinheiro é do Senhor. E foi a primeira coisa, eu lembro que eu até falei: Marcelo, faz logo essa transferência do nosso dízimo, porque eu preciso pagar as contas. E aí ele nem conseguiu, ele teve que ir mudar lá no banco, porque era um valor muito alto. E eu falo isso porque o Senhor é digno, é dele, é tudo dele. Nós temos, assim, o privilégio de cuidar. Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso, que a gente nunca, eu sei que às vezes é difícil, é apertado, mas nunca tire daquilo que é dele, sabe? Porque ele sempre, sempre tem o melhor para nós. E nós vivemos isso, estamos vivendo isso, o favor do Senhor nas nossas finanças.